Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim falar para vocês sobre como sair da pobreza, sobre como sair da pobreza extrema. E sim, eu já fui muito pobre, né? Eu chamo de pobreza extrema, aquela pobreza em que você não consegue comprar aquilo que você gostaria de ter, aquela pobreza em que você acorda de manhã e você não tem nada para você comer, aquela situação de vida em que você não consegue comprar um brinquedo, aquela situação em que você não tem o brinquedo que você quer, que você não tem a casa, em que sua casa é uma casa bem precária, sabe? Aquela casa de pau a pique, coberta com palha, aquela casa sem piso, muitas vezes sem porta, né? Muitas vezes aquela situação totalmente precária, totalmente de faltas, e que a culpa não é dos seus pais, mas a situação em que eles vivem e a situação em que e o cenário em que você está ali inserido é esse cenário de escassez, de não ter realmente nada. Então eu já fui essa pessoa e já estive nesse lugar e falo para vocês que não é fácil. Não é fácil, mas também que não é impossível de sair desse cenário. É claro que para isso precisa de muito esforço, de muito planejamento, de uma organização mental para que você consiga sair dessa situação, né? Para que você consiga sair dessa situação de escassez. E comigo foi dessa forma. Eu nasci em um lar humilde em que minha mãe era desempregada, meu pai também a maior parte do tempo vivia desempregado, ele era pedreiro, a minha mãe era doméstica, e minha mãe era do lar, né, trabalhava em casa mesmo, e eu e minha irmã nascemos nesse cenário de escassez, em que muitas vezes a gente acordava e não tinha nada pra gente se alimentar. E isso foi muito real. Às vezes eu queria ajudar minha mãe e eu pegava e saía na casa de amiga, e ia na casa de uma amiga que eu tinha, e às vezes eu pedia pra mãe dela fazer a troca comigo, né? A minha mãe muitas vezes plantava macaxeira e ali de manhã ela tirava aquela macaxeira, ela fazia a massa, fazia o bolinho, eu saía na rua vendendo e fazia trocas. Às vezes eu ia na casa dessa minha amiga e a mãe dela trocava comigo o bolinho ou a macaxeira por arroz, por feijão, e assim eu ia ajudando a minha mãe passar por aquele processo. Outras vezes minha mãe plantava cheiro verde, né, que é o coentro, e eu saía com o cheiro verde na rua vendendo, trazia o dinheiro, dava para minha mãe comprar algo para a gente se alimentar. E isso era algo que eu fazia com muito prazer, porque eu não queria ver minha mãe passando fome. Gente, chegou um ponto que meu pai ficou desempregado, e chegou um ponto que meu pai foi embora e nos abandonou, e a gente ficou só com a minha mãe, que eu tinha que trazer da escola a merenda escolar. Então eu estudava em escola pública, eu levava uma marmita, um depósito, né, como a gente chama aqui no Nordeste. Lá as cozinheiras já me conheciam, eu dava, né, aquele depósito, elas enchiam, eu fechava, colocava dentro da sacolinha, levava para a sala de aula e trazia para casa para minha mãe se alimentar. No início, quando elas não sabiam que eu fazia isso, eu pegava a minha merenda, colocava dentro do recipiente, né, e trazia para minha mãe. Quando elas perceberam que eu estava fazendo isso, elas começaram a colocar dentro da marmita, né, do recipiente ali, o alimento que desse para me trazer para casa, e eu comia, né, também o meu ali na escola. E isso foi por muito tempo. Então eu sempre fui uma criança muito esforçada, que gostei muito de me virar para mim não ficar naquela situação. Em outros tempos eu saía na rua e começava a coletar, né, da rua de lixo, sabe? Aqueles saquinhos em que as pessoas colocavam açúcar, que antigamente que na minha infância, naquela época, o açúcar ele era pesado no quilo dentro dos saquinhos.
Tanto o açúcar como o feijão e a farinha era dessa forma. Hoje em dia ele já vem sacado, né? Mas naquela época não. Então aquele saquinho, eles eram importantes para os comerciantes. E aí eu ia, coletava todo aquele saquinho, chegava em casa, lavava, colocava tudo no sol, colocava para secar, né? Ali colocava para secar no sol e depois saía, né, até um comerciante que morava próximo à minha casa, e ele comprava aqueles saquinhos, eu trazia o dinheiro e eu dava para minha mãe, ou eu comprava alguma coisa para eu comer, um biscoito, e assim a gente ia vivendo. Era uma situação muito difícil. Por outro lado, meu avô era uma pessoa bem próspera na cidade, era um homem rico, tinha comércio, tinha granjas, tinha gado, tinha firmas, empresa, mas ele não nos ajudava. Um certo tempo, minha mãe passou a trabalhar na granja do meu avô, ganhando bem pouquinho. Ela ganhava por produção e era muito pouco. E eu lembro que pra gente se alimentar, a gente trazia como se fosse tipo. Tem uma parte que tem dentro do frango que é tipo um fígadozinho. E a gente trazia aquele fígado. Não é um fígado, é dentro do acho que chama de passarinho.